Bom, gente, eu estou aqui na propriedade que eu chamo de Pico. Da onde eu moro para essa propriedade, dá 4 quilômetros pela estrada, né? Pode ver que tem chovido para cá constantemente. E aqui, esse aqui é a pastagem Andropógon. Desde que eu adquiri, eu tenho utilizado para alugar o pasto. Que como aqui predomina criação de gado, seja leiteiro ou seja para corte, sempre há necessidade do pessoal para descansar o pasto dele, ou às vezes até falta capim mesmo, e tem necessidade de aluguel. Então, por enquanto, eu optei de não colocar gado próprio, eu tenho alugado. Só que com isso eu vou fazendo as minhas melhorias, né? Então, por exemplo, essa cerca da frente é nova, que tinha uma cerca antiga, tirei. A beira da casa ali, tem cerca também que eu fiz, que não tinha, a casa estava dentro da pastagem, eu separei, né? E pode observar que não vê arbustos lenhosos, né? Eu falo lenhoso porque vira uma árvore, né? Tipo assim, invasora. Então a pastagem está limpa. A única coisa que tem são coisas que eu deixei, que são pé de piqui, murici, as outras árvores também, mas assim, coisas que eu preservei no pasto. Mas fora isso aí, outros matos invasores eu não tenho. Então eu tenho feito esse trabalho, já faz um ano que eu venho fazendo esse trabalho e tenho tido bons resultados, né? Aqui é a parte da frente, já eu vou entrar para dentro para ter uma ideia. Para quem não conhece ou quem já viu antes, aqui tem uma coisa interessante, né? Às vezes, se a pessoa tiver curiosidade, eu tenho um vídeo exatamente mostrando a frente e tal. Logo depois que eu comprei aqui essa propriedade, dá uma diferença de aparência muito grande. Ó. Ainda se falando de benfeitoria, parece que não, mas são coisas que gasta, sabe? Esse portão de madeira. Quando você vai instalar portão de madeira, você precisa colocar ali a aroeira, isso aqui é aroeira, né? Então você precisa gastar os palanques também para sustentar o portão, mais o madeiramento do portão. Essa cerca lateral aqui, ele envolve toda a área do quintal, que eu fiz separando a área do quintal. Passei o portão, são sucupira, eu tenho bastante sucupira, mas eu mantive no corredor, no quintal, né? Corredor de entrada. Isso aqui é aquele ingá de metro. Quem conhece ingá de metro? Nim. Esse primeiro é árvore do nim. Várias mangueiras com variedades diferentes. Isso aqui é a área do quintal. Acerola. Aquela fruta que o pessoal chama de noni, que é muito, dizem que é muito medicinal. Ó. Diz que tem muitos benefícios. Está lotado aqui. Ó. Aqui, se a pessoa tiver capricho de ver esse vídeo, logo que eu comprei aqui, que eu fiz, né, mostrando como é que era, a casa não mexia em nada, a casa está do jeito que está. Mas, por exemplo, aqui tinha um barracão velho, eu demoli, tem um poço muito bom de água, água doce, e ali também estava desativado muitos anos, eu fiz a limpeza, contratei pessoa para fazer, né? Então, diversas melhorias eu tenho feito aqui. Uma coisa que nessa região, não é Nordeste, mas tem muito, é cajueiro. Ó. Esse é cajueiro. Essa sequência que tá para cá, é tudo cajueiro. Ó, caju, caju, caju. Tem muito cajueiro nessa região. E dá uns caju bom. Aqui tá com pastagem nesse trecho, 100% Andropógon. Estão subindo bonito. Aqui eu tirei o gado, os últimos gados. Acho que faz algo em torno de 30 dias mais ou menos, mas eu estou no período de chuva, né? Então ele vem assim, vedando tudo. Quando eu peguei essa propriedade, na realidade tinha um pouco de deficiência, muito gado em cima direto, e as pastagens vão ficando degradadas, né? Ó, esse aqui é um pé de piqui. Agora não, agora ela está fechando, mas eu estou tendo trabalho de combater as ervas daninhas, combater essas arbustos também, né, que propaga muito por aqui, ó. Então você vê assim, é capim purinho. Mas no meio tem os arbustos. Isso aí, de tempo em tempo, eu tenho feito esse trabalho, né? Eu vou eliminando. Chega um ponto que ele vai estar controlado. Quando eu falo controlado, é porque você consegue digamos, com pouco herbicida, fazer a cobertura total da área, né?
Essa propriedade, ela tem 12 hectares e meio. Só que é 12 hectares e meio, plano, sem grota, sem nada. É um retangular, formado de ponta a ponta. Então, digamos, a produtividade é boa. Ainda eu pretendo melhorar. Ó, como é que fica. Aqui já entrou de uma vez 52 cabeças. E algumas vezes assim entrou 35, 40, né, de gado. Mas aguenta. E eu ampliei mais uma área. Liberei mais algumas áreas também que estava piquetado. Então, na verdade, agora, nesse momento de chuva, se eu fosse colocar gado, depende do período, né? Quanto tempo fica. Mas que dá para colocar umas 70 cabeças, dá, tranquilo. Mas o que está essa formação vai até o final da propriedade. Agora há pouco choveu, pode reparar pelos capim, que o andropólogo ele tem uma característica que ela segura muita água na folha. Então mesmo de manhã, para fazer serviço dentro do andropólogo, algum tipo de trabalho, se tiver chovido ou serenado bem à noite, é difícil, porque ela segura água bom tempo nas folhas. Esse capim é assim, digamos, praticamente nativo, que ela vai se espalhando por aqui, né? E ela tem essa característica parecido com mombaça, azure, os pânicos, né? Parecido com ele, a característica do crescimento. Então elas criam tala no meio. Então se você deixar muito tempo sem animal consumir as folhagens, ela cresce demasiadamente e depois o animal não come o talo seco. Chega a comer a folha seca, mas não o talo. Então depois há necessidade de roçar. Então sempre é bom colocar animal de ponta de tempo em tempo para que não crie essa tala alta. Então ela não tem o problema de deitar, igual uma braquiária, que ela não tem a tala de sustentação. Só que a braquiária deita. E o gado, por exemplo, ele vai pisoteando, né? Então acaba se desperdiçando um pouco. E abafa, dependendo da sementeira que tem embaixo, abafa. Agora, nessa característica desse andropólogo, não. Devido à sustentação da tala, ela não deita. Mas tem que ser feito esse manejo. Se deixar passar do ponto, depois tem que passar a roçadeira. Aqui é um outro exemplo que eu venho fazendo, nesse caso, né, manutenção, seria obras novas, né? Essa cerca é um piquete, concluí agora recentemente, digo alguns meses, né, 6 meses atrás, para poder separar a pastagem caso necessário, né? Ó, então esse piquete não existia. E também, não dá para mostrar que eu já tirei, mas no outro lado da propriedade, que corre junto, igual eu estou andando aqui, tinha cercas velhas, tinha acho que uns 400 metros de cerca velha, tudo arame arrebentado, estaca já quebrado, arame farpado, liso, misturado, e ficava até perigoso para a criação, né? Então isso aí também é outro caso que eu tive que tirar tudinho as estacas, tirei todos os arames, que deu para aproveitar, aproveitou, mas a maioria jogou fora. Então, na verdade, eu venho fazendo os benefícios, né? A melhoria. Mas, para quem, né, conhece ou gosta de ver uma pastagem bem feita, bem padronizada, é exatamente isso aqui. Terrenos totalmente plano, reto, terra vermelha boa, sem... Pessoal, aqui em Goiás, em muitos locais tem presença de cascalho, pedra, né? Aqui eu estou em cima de terra vermelha. Ó. Questão de paisagem, né? Sempre aparece essas serras acompanhando. Agora eu vou para o fundo. Aqui chega a ser uma coisa curiosa, né? Esse parte, que não sei se dá para enxergar, tem uma coloração um pouquinho diferente. Aqui quando eu peguei nessa área, ele estava assim bem degradado. Só tinha arbusto e ervas daninhas, não tinha nada de capim para pastagem. Aí durante 1 ano e meio, em 2 estações chuvosas, digamos, que antecede, que começou um pouquinho, eu fiz o trabalho de passar herbicida. Eu mesmo pensei, vou ter que tombar essa terra para plantar capim, ou seja, andropólogo, seja outra variedade. Mas só pelo fato de fazer a manutenção, de eliminar as ervas daninhas, os capim de pastagem, ele vem avançando e fechando. Então, eu acho que não vai nem precisar fazer essa aração. Mas pode ver que ainda tem pequenas manchas, mas isso aqui era grande. Abrangia aqui uns 4.000 metros, 5.000 metros, alguma coisa assim. Outra coisa,
É interessante isso aqui. Esse é o caminho, o corredor que eu sempre passo, na época de seca fica mais evidente. Aqui, esse caminho onde passa, digamos, o carro ou as manutenções, ele era muito mais evidente, visível, né? Então, na verdade, eu nem queria, então até faço o possível para não entrar carro, coisa parecida. Uma vez tem que fazer uma manutenção lá no fundo e entra, né? Então, ó, aqui eu parei bem onde tem um pouco de terra aqui ainda e voltando, virando, ó, olha como é que tá. Então, para quem acompanha meus vídeos mais anteriormente, vai ver esse caminho assim bem limpo. E na realidade, embora que seja um corredor, digamos assim, uma estrada que leva para o fundo, você está perdendo a área de pastagem, questão de produtividade. Então agora não, ó. Levantando a câmera, pode ver que fechou. Tá fechando. Até tá difícil passar a pé, né? Aqui só sobrou um esticador torto de sucupira, que é bem resistente, né? Só sobrou ele para contar a história. Mas bem aqui também tinha uma cerca velha. Também retirei essa cerca velha. Aí eu fiz outro piquete. Digamos, daqui lá deve dar algo em torno de 120 metros aproximadamente. Exatamente daqui o piquete que eu mostrei anteriormente. Ó. E o capim vem. O capim que eu digo é a pastagem. Vou tentar mostrar. A terra bem argilosa, escorregadia, vermelha, mas não tem cascalho, não tem pedra, limpinho, terra vermelha pura. Então, esse tipo de terra, junto com a topografia plana, facilita fazer qualquer tipo de coisa. Quer fazer uma pastagem bem trabalhada? Tem trabalho de fazer isso que eu venho mostrando, né? Mas dá para se fazer. Se quiser plantar, é fácil. Mandioca, milho, feijão, melancia, abacaxi, banana, tudo que você possa imaginar, você consegue plantar e fácil de trabalhar, porque a área é plana e terra é boa. Então a adubação também responde bem, né? Aqui eu continuo indo para o fundo, essa seria a estrada, mas como os capim, né, a pastagem vem ocupando espaço, a gente ganha produtividade. Essa parte, sempre eu já mostrei, aqui voltando esse lado, né, ó, a estrada da onde eu vim agora andando, filmando, é que de vez em quando eu desligo um pouquinho para não ficar muito longo, né, mas assim, ó, esse local eu chamo de Bosque da Sucupira, porque predomina praticamente sucupira, só que no meio, agora não dá para ver por causa dos capim, mas também eu venho fazendo trabalho de limpeza. Então tinha muito sambaíba, pau-terra, vários arbustos principalmente, que atrapalhava a pastagem. Então eu venho fazendo a limpeza aos poucos. É que como tem outro serviço, às vezes que aparece com urgência, só deixando meio de lado. Então, por exemplo, agora o capim está alto, não dá para fazer mais manutenção, tem que esperar baixar o capim. Mas tudo isso aqui, dá para ver a vaga, digamos assim, entre uma sucupira e outra. Só que ainda tem local lá para o fundo que a sucupira concentra demais. Então ali eu tenho que ralear inclusive a sucupira. Mas são todo o trabalho que eu venho fazendo com ótimo resultado. Aqui, ó. Agora desde o início do vídeo eu venho falando das limpezas, de tirar os arbustos, essas coisas todas. Arbustos que digo que é praga. Vai predominando, se deixar ele fecha tudo, né? Ele não é assim, simplesmente roçar. Se você simplesmente roçar, seja com trator, seja com... Tem que ser roçadeira de arrasto e não pode ser já pau grande, né? Tem que ser no grossura um pouco mais grosso que cabo de enxada fina, aí na roçadeira de arrasto dá conta, mais que isso não dá mais não. Ou motosserra, foice, machado, só que elas rebrotam tudo, rebrota tudo. Então o trabalho é mais técnico, né? Então nessa fase que os arbustos já estão relativamente grandes, tem que cortar, passar herbicida no tronco, no toco, e não mata. Pensa que vai matar de cara, não mata. Alguns morrem, outros não. Aí sai brotação em muitos delas, aí você tem que repassar. Nisso vai nascendo mais. As raízes vai se alongando, nasce brotação da raiz. Então até você dominar a técnica, tem uma fase certa, principalmente quando está com rebrota, tem uma fase certa para passar herbicida correto, para ter esse melhor resultado. Então tem que ser feito isso bastante tecnicamente, com prática também, né? Para ir justamente dominando. Mas resultado é esse. Nessa parte, no outro lado, ainda tem parte que eu preciso fazer limpeza desses outros matos que ainda eu estou correndo atrás deles, né? Mas essa parte aqui da metade para cá, ficou só sucupira, mas tem que ralear ainda. Nessa área aqui,
ele não estava com esse capim fechando bonito. Aqui era bem mais ralo. Só que não é só sucupira, né? Eu tenho mantido as frutíferas também, ó. Isso aqui é um pé de cagaita. Ali uma mama cadela. Esse é outro cagaita. Ali é um pé de madeira nobre. Fugiu da memória agora. Lembrei. É o vinhático. É madeira nobre vinhático. Ó, mais mama cadela. Aqueles de copa mais fechados são pequi. Ó, pequi. E assim vai. Então eu estou mantendo sucupiras e as frutíferas do cerrado. Tem murici, outras que não aparecem nessa imagem agora. Mas tem outras frutíferas também. Murici, mangaba, né? Ó. Aquelas duas copas ali, ó. Pequi. Lá embaixo o pequi. Aqui tem muito pequizeiro. Aqui eu estou chegando mais ou menos final da propriedade, mas daqui até o final falta algo em torno de 200 metros, onde tem aqueles gado lá na frente. Fui no único local dessa propriedade que estava totalmente degradado, passei grade, tudo certinho, e plantei braquiária, paiaguás. Aqui eu mostrei desde o período que estava passando grade, semeando, crescendo, passando herbicida, quando o gado entrou, comeu, pisoteou, isso aqui é rebrota. Então, do sementeio, então tem os capim da semente comprada, mais do sementeio do capim dessa primeira safra, digamos assim. Fechou de ponta a ponta e agora está sementeando pela segunda vez, no caso, com plantado e semente caída. Devido a essa braquiária, eu tive que fazer, no caso, mais um piquete para separar. Foi o primeiro piquete que eu fiz aqui. Então, essa propriedade era inteiriço. Era, né? Hoje em dia tem 3 piquetes, 3 áreas. Mas eu pretendo piquetear mais. Ó. Ficou uma área assim super produtiva. Aqui, se botar 30 cabeças gados, essa área aqui tem algo em torno de 2 hectares só de braquiária, né? 200, 300, 2 hectares e meio quase de área de braquiária, 100%. Os arbustos que ficaram, essas árvores, não é que nasceu à toa, não. É que eu mantive, né? Pequi, cagaita. Isso aqui nem sei o que é. Mas tem uma copa bonita, eu deixei. Ó, sucupira. Ó. Bom, aqui pela projeção dos capim, as braquiárias estaria liberado para botar gado. Que já sementeou o suficiente. É se fechar o piquete e colocar os gados. Mas se for entrar uma quantidade grande, eu vou abrir de ponta a ponta. Mas o ideal era entrar assim, umas 80 cabeças, de ponta a ponta. Os andropólogos, ele precisava crescer mais um pouquinho, algo em torno de 15 dias, talvez 15 dias, ele atinge um ponto máximo de aproveitamento para colocar o gado.